com a ausência dos dois principais candidatos, caso essas ausências se confirmem. Bem, primeiro, boa noite, Igor, boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui o Panorama Eleições. Olha, de cara, dá para falar assim, quem perde é o debate público, quem perde é o eleitorado, que poderia ver ali agora, nesse meio de agosto aqui, a primeira disputa entre Flávio Bolsonaro, que é o principal candidato da direita neste momento, e Lula, que é o candidato da esquerda, o único candidato da esquerda, né? Enquanto a gente tem uma proliferação de candidaturas à direita, a gente tem pela primeira vez, talvez, a única candidatura da esquerda. Então, acho que primeiro ponto é quem perde é o eleitorado, é o debate que a gente gostaria de ver, esse confronto de ideias. Claro que a gente vai lembrar nas últimas eleições que muitas vezes o debate foi menos para confronto de ideias e mais para polêmica, mais para cortes em redes sociais, né? Eu acho que a gente pode ter até futuros debates em próximas eleições aí, se esse modelo de debate é o que melhor tem contribuído para o eleitorado realmente entender as diferenças entre os candidatos, entre as propostas, entre os planos de governo, ao invés de simplesmente ver uma briga, uma disputa polêmica, dedo na cara, cadeirada, já que a gente já começou falando de cadeirada, ficar vendo cadeirada. Só para quem está nos assistindo, a cadeirada é sempre uma referência, né? A cadeirada que o José Luiz da Atena, então candidato a prefeito de São Paulo, deu no Pablo Marçal, em um dos debates, né? O Pablo Marçal irritou ali o Datena foi lá, pegou a cadeira do estúdio e tacou, literalmente, nas Pablo costas Marçal, do Pablo Marçal, no braço do Pablo Marçal. E justamente quem aparece nesse momento de um possível debate esvaziado, ou seja, tinha tudo para ser um domingo à noite meio xoxo, talvez, ali com Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, tentando brigar ali por um protagonismo momentâneo na televisão, talvez as coisas deem uma aquecida, porque está entrando essa figura que a gente não sabe exatamente qual é o objetivo nesse momento, que é o Pablo Marçal. É engraçado que o Pablo Marçal, ele foi até a Band, né, mandou oficialmente ali um ofício, digamos assim, pedindo para participar do debate no domingo. A Band, ela não é obrigada a convidar o Pablo Marçal, né? Geralmente as emissoras, elas são obrigadas a convidar somente os candidatos de partidos que têm uma representação média ali no Congresso Nacional, que não é o caso do PRTB, partido pelo qual o Pablo Marçal, né, se inscreveu, né, se cadastrou para disputar as eleições desse ano. Mas engraçado, ele está tentando. Eu apurei ali com o pessoal da Band, que assim, por hora não tem ainda uma resposta, mas que a tendência é que se o Lula e o Flávio Bolsonaro não forem mesmo para esse debate, aí sim pode ser que eles cedam o pedido do Pablo Marçal e colocar o Pablo Marçal ali para ver se puxa, né, dá uma animada, digamos assim, no debate. Assim, se a gente for levar ferro e fogo as regras para convites em debate, o único do trio que promete estar no debate domingo da Band, que estaria efetivamente no debate, é o Ronaldo Caiado do PSD, né? O Missão não tem o número de deputados suficientes para ser né, obrigado a participar dos debates, né? Isso tornaria uma sabatina, né? Se fosse assim, sem Lula, sem... O Partido Novo também não superou essa cláusula de barreira dos debates, o PRTB, então, muito menos. O PRTB não tem nenhum deputado federal. Então, seria um debate só de Ronaldo Caiado. O interessante é que surgiu nos últimos dias a notícia de que se fosse apenas os partidos que efetivamente têm o direito por lei de participar do debate, talvez o Lula fosse. Surgiu essa história de que o Lula... de que o Lula estaria incomodado, né, com a presença, com o convite, na verdade, ao Romeu Zema e ao Renan Santos. Isso, né? E que ele toparia um debate se fosse ele, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, ex-governador, o Lula já teve muito contato com o Ronaldo Caiado, inclusive... Em 89, os dois, inclusive, né? O Ronaldo Caiado era candidato à presidência da República em 89, junto com o Lula, os dois ali na primeira disputa presidencial. Na verdade, todo mundo ali estava na primeira disputa presidencial, porque a gente estava vindo da ditadura militar. Era a primeira eleição militar, direta, né? No qual o povo pôde votar antes depois da... teve a eleição direta que o Tancredo Neves acabou eleito, acabou falecendo antes, entrou o José Sarney. Mas primeira eleição direta, então todo mundo ali era novato na política. Ronaldo Caiado e Lula estavam na primeira eleição, depois da primeira eleição direta após a redemocratização. Então surgiu isso de que o Lula toparia um debate ali se fosse um trio. Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro e Lula, mas que o Lula não se sentiria confortável se fosse para enfrentar esse batalhão da direita, esse batalhão
contra um único candidato que se identifica à lembrando esquerda. que acho que é a primeira vez, né, desde que o Lula começou a disputar a eleição, que ele não tem um adversário no primeiro turno de esquerda ou de centro-esquerda, né? Já teve a Marina Silva, já teve o Ciro Gomes várias vezes, era o candidato, né, o adversário de centro-esquerda prioritário do presidente Lula. Agora ele tá sozinho, né? Agora, se ele não vai, o Flávio pode virar o principal alvo dos outros candidatos de direita, porque você tem o Renan Santos, que bate no Flávio, o Ronaldo Caiado, que também tem batido no Flávio nas redes sociais, né? E aí o Flávio também, vendo que o Lula não vai dizer, eu vou virar sozinho a vidraça? Não vou. E aí ele não tá querendo ir também, né? Antes do início da campanha, algumas dessas campanhas, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, postavam que o Lula poderia mudar de ideia e ir nos debates justamente por entender que o Lula não é a principal vidraça nesse momento, que a principal vidraça é Flávio Bolsonaro. Eu acho que isso é um pouco da sua introdução, da gente falando assim, o Lula está vivendo uma eleição à parte. Parece que o Lula não está fazendo parte da mesma eleição que os outros candidatos, porque o Lula não está participando dos principais eventos que está acontecendo de sabatinas entre os candidatos. Então, aqui em Brasília, essa semana, a gente teve alguns eventos de sabatina de organizações, de federações patronais, etc., que, por exemplo, o Renan Santos foi, o Ronaldo Caiado foi, o Lula não está indo em nenhuma dessas. Mas eu acho que aí tá influenciando o Flávio, porque o Flávio também não foi nessa, que teve essa semana, ele mandou, acho que foi na terça-feira, né, ele mandou o Alfredo Gaspar, vice dele. Mas o Flávio já foi em algumas outras, né? Mas também não foi, por exemplo, na sabatina da Globo News, ele também não foi, assim como o Lula não foi. Eu acho que faz parte do que a gente falou, mais ou menos, é o lema dessa campanha. As duas campanhas estão com muito medo de errar. Como tá uma eleição muito acirrada, aquela pesquisa Quest da sexta-feira mostrou a diferença entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, que já foi de 8 pontos em julho. Em um mês ela caiu de 8 pontos percentuais para 3 pontos percentuais. Isso alertou muito a campanha do presidente Lula e trouxe ainda mais a preocupação de que não dá para errar. E o Flávio também, que tá ali crescendo, tá vendo, olha, eu não posso errar, já que vai ser uma eleição muito disputada. Se o Lula não vai, então eu também não vou, né? Então, e eu acho que trata, assim, não apenas evitar errar, mas é um pouco também assim de manter o espaço já consolidado. Ou seja, assim, o Lula, a gente falou, o Lula não tem um outro nome à esquerda com o qual ele precisa se preocupar, com o qual ele precisa dividir o eleitorado. Então ele escolhe simplesmente manter, vamos falar assim, esses 40%, esses 42%, 43%, 44% do eleitorado, que o garante em um segundo turno, e o segundo turno o jogo muda, porque passa a ser uma eleição de 2 partidos, 2 candidatos, sem ter que dividir atenções, sem ter que enfrentar diversas frentes de batalha diferentes, vamos falar assim. E o Flávio Bolsonaro, eu acho que ele tem um espaço consolidado. Até na última edição do Panorama que a gente fez junto, a gente estava comentando um pouco sobre isso. O Flávio Bolsonaro, talvez ele esteja com algumas dificuldades em se associar a imagem do pai. Ele tem forçado muito essa questão. Gente, eu sou filho do Bolsonaro. A gente teve no lançamento da candidatura dele o Bolsonaro em inteligência artificial. No ato de domingo em Copacabana, teve um áudio antigo do Bolsonaro falando, entendeu? Ele está precisando se associar cada vez mais ao pai para mostrar assim, olha, eu sou o candidato bolsonarista dessa eleição, eu sou o sucessor político de meu pai, eu sou o sucessor político de Jair Bolsonaro, então eu preciso trazer esse eleitorado. Acho que ele está enfrentando algumas dificuldades nessa posição, mas mesmo com essas dificuldades, ele tem um espaço consolidado que as outras 3 candidaturas de direita não estão conseguindo roer um pedacinho ali para eles. Eles estão tentando, eles estão batendo, eles estão tentando se associar ao eleitor de direita, a esse eleitor que olha para a situação política do país, é o famoso contra tudo que está aí, né? Eles tentam, não dá para falar que eles não tentam. Mas o Flávio tem essa questão um pouco mais consolidada, tem o maior partido dentre os 4 candidatos de direita, né? Tem o sobrenome, foi lançado por Jair Bolsonaro, então ele também tem ali, apesar dessa dificuldade, ele tem um espaço confortável para trabalhar ainda. Claro, não, como você falou, não pode errar,
Mas se ele já tem esse espaço consolidado, se eu já tenho meu banco sentado aqui no ônibus rumo ao segundo turno, não tem motivo para eu ficar andando de um lado para o outro procurando um lugar melhor. Vou ficar sentado aqui, porque se eu ficar sentado aqui dessa forma, quietinho, do jeito que tá, eu vou pro segundo turno. E aí não tem jeito. Talvez, como a gente falou, Renan Santos talvez não esteja com ele, mas é difícil falar que o Romeu Zema não vai estar com ele no segundo turno. É difícil falar que o Ronaldo Caiado, talvez o PSD não esteja com Flávio Bolsonaro, mas o Ronaldo Caiado, o candidato, é difícil não estar com Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado participou de vários eventos na Paulista contra o Supremo Tribunal Federal, em protesto à medida do Supremo Tribunal Federal, em favor de Jair Bolsonaro, da liberdade de Jair Bolsonaro. Então, assim, é difícil que esses dois outros candidatos não estejam com Flávio. Então, ele está numa posição muito confortável. Nesse momento, está numa posição, ele e o Lula estão nessa posição confortável e parece querendo manter essa posição, querendo manter esse lugar, e vão deixar ali o quarteto agora de direita, né? Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Pablo Marçal, talvez brigando no debate da Band para ver ali se alguém consegue. Tem um certo risco de algum deles começar a brilhar mais? Tem, mas parece muito difícil, né, Igor? Para você que está nos acompanhando na TV, a gente vai dar um rápido intervalo e volta já já.